Salve Maria! Vamos iniciar este vídeo, que tem como tema o aborto tardio continua, recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O aborto tardio continua contra o CFM, contra a CNBB, contra o Congresso, contra Deus, mas está continuando a ser realizado nos nossos hospitais, na nossa rede pública. E a ADPF 1141, que foi protocolada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pretende que o aborto até 9 meses seja um direito consolidado, de modo que ninguém possa reclamar de matar uma criança, mesmo que a gestação esteja superior a 22 semanas. Qual a diferença entre fazer um aborto antes e depois de 22 semanas? A criança é a mesma, a dignidade dela é a mesma, o crime é o mesmo, mas há uma agravante, há uma circunstância que merece ser pesada. Depois de 22 semanas, a criança não basta ser expulsa do seio materno para morrer. Presume-se que depois desta idade de vida, a criança, depois de ser expulsa, expelida do ventre materno, ela ainda consiga permanecer viva sem o amparo da mãe, do organismo da mãe. Então, para você fazer um aborto nessa idade, não é suficiente a expulsão, por exemplo, por indução de contrações por meio do Citotec ou misoprostol. Isso não é suficiente. Você precisa usar de uma crueldade extra. Você tem que matar a criança quando ela ainda não nasceu, quando ela ainda está dentro do ventre da mãe. Habitualmente você faz isso injetando no coração do bebê de acima de 22 semanas uma injeção com alguma substância letal, por exemplo, cloreto de potássio. Então, a criancinha, com essa injeção no seu coração, morre, e depois que ela morre, é que o corpo morto dela é expulso. Então, é um aborto realmente com requinte de maldade. Todo aborto é diabólico, mas esse aqui demonstra até que ponto vai o preconceito de lugar. Essa criança, se fosse extraída por cesariana ou se fosse expelida artificialmente, sobreviveria. E a ordem é matar. Para que ela não sobreviva, você tem que matá-la enquanto ela ainda não saiu do seio materno. Que coisa terrível. Porque se houver um azar de você expelir uma criança como essa e ela sobreviver, você agora é obrigado a cuidar dela e a colocar numa incubadora. E se você matá-la depois de sair do ventre da mãe, você responde por homicídio, e às vezes até homicídio qualificado. Mas se você matar a criança dentro do ventre materno, dizem os abortistas, a criança não é pessoa, a criança não tem direitos, a criança é uma coisa, é um objeto que pode ser descartado à vontade, a bel prazer do aborteiro.
É um assunto tão triste que até é desagradável de tratar. Mas nós temos que desmistificar essas coisas. O que foi que aconteceu? Colocaram na nossa mente uma ideia falsa que eu tive o trabalho de destruir no meu TCC de Direito, a ideia falsa de que no Brasil o aborto já é legal. É um blefe. Você começa dizendo uma mentira. Se o seu adversário aceitar essa mentira, você lucra com essa aceitação. O blefe é que no Brasil o aborto já é legal. E dizem eles, é legal quando ele é necessário para salvar a vida da gestante. E dizem também eles, ele é legal quando a gravidez resulta de estupro. Então o brasileiro irrefletidamente acredita nesta mentira, e esta mentira vai sendo propagada tanto pelos abortistas quanto pelos pró-vida. Vamos entender direitinho o que a legislação brasileira fala sobre o aborto, tá? O aborto é um crime. E ele está entre os crimes contra a pessoa, porque a criança por nascer é pessoa, é bom saber disso, e nos crimes contra a vida do neném. A disciplina deste crime vai dos artigos 124 a 128 do Código Penal. 124 é o aborto provocado pela própria gestante. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Esta pena é ridícula. Com apenas 1 a 3 anos de detenção, uma mulher que pratica aborto em si mesma ou permite que outros pratiquem o aborto em si mesmas, ela não vai jamais pegar cadeia. Por quê? Porque a Lei 9.099 de 1995, que trata dos juizados especiais, ela prevê que, se a pena mínima de um crime abrangido ou não por esta lei for de 1 ano de detenção, então o criminoso pode, por proposta do Ministério Público, ter o seu processo suspenso de acordo com certas condições. É o que se chama suspensão condicional da pena. Então, o que acontece? A mulher aceita que o processo dela seja suspenso, que ela não pegue cadeia e que, em vez de ela ser julgada para ser condenada, ela cumpra algumas condições. Por exemplo, a reparação do dano quando for possível. Não é possível reparar o dano de uma criança que já morreu, né? Ausentar-se da comarca durante algum tempo, proibição de frequentar restaurantes, obrigação de comparecer diante do juiz uma vez por mês, são condições levíssimas e o juiz pode acrescentar outra, por exemplo, que ela distribua a cesta básica para os pobres. Mas, habitualmente, uma mulher que pratica aborto em si mesma ou que permite que outros pratiquem aborto nela, não tem pena nenhuma. Ela cumpre essas condições, né, que são estabelecidas e oferecidas pela Lei 9.099 de 95, e tudo acaba por isso mesmo. O Brasil é conhecido mundialmente pela leniência com que ele trata os crimes e os criminosos. Então, este é o aborto provocado por si mesma. O artigo 125, é o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Como a gestante não consentiu, a pena é maior, é reclusão de 3 a 10 anos. 126 é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Aí a pena é reclusão de 1 a 4 anos. O 127 é a forma qualificada do aborto.
as penas dos dois artigos anteriores, 125 e 126, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por essas causas, lhe sobrevém a morte. Então, é a forma qualificada do aborto quando a gestante sofre lesão de natureza grave ou quando a gestante morre, tá? O artigo 128 é uma hipótese em que o aborto, mesmo sendo crime, mesmo sendo reprovável, sendo antijurídico, ilegal, ele não se pune. Melhor dizendo, não se pune o criminoso. Não se pune o aborto praticado por médico. Primeiro, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Este artigo 128 é um aborto ilegal, é um aborto criminoso, mas um aborto em que o legislador, por razões de política criminal, julgou melhor não aplicar a pena. Essa não aplicação da pena a um criminoso por razões de política criminal chama-se, em direito, escusa absolutória. O artigo 181 tem um outro tipo de escusa absolutória, quando nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, um furto praticado em prejuízo de ascendente, descendente ou cônjuge, o criminoso fica isento de pena. Por quê? Porque o Estado achou melhor não punir penalmente tais crimes que a família pode resolver melhor do que a polícia. Se o crime foi de furto, se não envolveu violência, como seria o roubo, e se quem foi lesado é uma pessoa que mora na mesma casa, que tem o mesmo sangue, que um vai ser herdeiro do outro, então a família é mais apta para resolver as questões do que o Estado e a polícia, que é um instrumento do Estado. Assim, sabiamente, embora sem aprovar que um filho possa furtar do seu pai, que um cônjuge possa para aplicar estelionato contra um outro, mesmo sabendo que isso é imoral, ilegal e antijurídico e criminoso, o Estado isenta de pena o autor do crime. Assim também, por algum motivo, neste artigo 128, o Estado julgou melhor não aplicar a pena quando o aborto fosse necessário para salvar a vida da gestante e quando a gravidez resultasse de estupro e o aborto fosse precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Muito bem, então essas duas hipóteses são chamadas erroneamente, falsamente, de hipóteses de aborto legal. Na verdade, são hipóteses de aborto com exclusão da pena ao criminoso. São hipóteses de escusas absolutórias. O aborto legal não existe. O Código Penal não tem o poder de dar o direito de matar. Matar diretamente um inocente é proibido pela Constituição, artigo 5º do caput da nossa Constituição, inviolabilidade, direito à vida. É proibido pelo Código Civil, né? A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, artigo 2º do Código Civil. É proibido pelo artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento da criança e o seu desenvolvimento harmonioso. Permitam o nascimento, não que causem o aborto. E é proibido pelo Pacto de São José da Costa Rica, de que o Brasil é signatário e que reconheceu que o nascituro é pessoa desde a concepção. Então, o Código Penal, que é um código de crimes e não um código de direitos, ele não foi feito para dar a alguém o direito de matar. Ele foi feito para elencar os crimes, elencar as penas e, no máximo, dizer que essa pena é alta, pequena ou zero. Mas quando a pena é zero, o crime não deixa de ser crime.
É bom saber disso, porque se não existe aborto legal, então todo aborto é crime. E se ele é crime, o Estado, que é o guardião da legalidade, não pode financiar a prática de crimes. E esse foi o título da monografia jurídica Aborto na Rede Hospitalar Pública. O Estado financiando o crime. Bem, o aborto legal, portanto, não existe. E se não houver outro meio de salvar a vida da gestante? Se um caso como esse existisse, se, por exemplo, ou você mata a mãe para salvar o filho, ou você mata o filho para salvar a mãe. Se um caso como esse existisse, você não teria outra coisa a fazer a não ser preparar os dois para a morte com cuidados paliativos. Mas nunca você poderia matar um como meio para salvar a vida do outro. Nunca se pode matar diretamente um inocente, nem sequer para salvar outro inocente. Era o caso que não existe mais, por exemplo, da craniotomia. No final do século XIX, esta cirurgia consistia em perfurar o crânio de um neném e aspirar a sua massa cerebral porque o neném estava entalado na bacia da mãe e não conseguia nascer, um parto difícil. Diziam os defensores desta prática que se eles não fizessem isso com a criança e a mãe iriam morrer naquela situação. E que ao fazer isso com a criança, pelo menos uma das duas vidas foi salva. Mas esse argumento não emocionou e não convenceu a Igreja Católica, que condenou essa prática. Então, se naquele caso, ou você matava a criança para salvar a mãe, ou os dois, mãe e filho, iriam morrer, que os dois morressem, naturalmente, mas que ninguém manchasse suas mãos de sangue, seja matando a mãe para salvar o filho, seja matando o filho para salvar a mãe. Felizmente, casos como esse hoje são mais fantasiosos do que reais, né? Então, se um caso como esse existisse, quem praticasse aborto seria gravemente imoral, mas incorreria aqui no Código em uma imunidade penal, em uma escusa absolutória, ficaria livre da pena. Quanto à gravidez resultante de estupro, evidentemente a criança não pode pagar com a morte pelo crime de seu pai estuprador. A Constituição proíbe que a pena passe da pessoa do condenado. Isso está em um dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição. A pena não passará da pessoa do condenado. Não se pode transferir a pena do pai, que nem sequer vai ser sujeito à morte, vai sofrer apenas alguns anos de reclusão, para o filho, que agora vai receber não a reclusão, mas a morte. Não se pode transferir nem aumentar a pena do pai para o filho. Então, a criança que é inocente não merece a morte. Ela deve ser acolhida tanto quanto a mãe que foi violentada e estuprada. E a mãe, quando acolhe a criança e dá à luz, ela, via de regra, como nós já presenciamos várias vezes, tem uma alegria muito grande e um apego extraordinário pela criança. E ninguém consegue tirar a criança dela, porque o amor da mãe pelo filho aumenta na proporção do trabalho que o filho deu durante a gestação. E as gestantes vítimas de violência sexual dizem: esse filho aqui foi o que mais me deu trabalho, eu não vou dar para os outros, não. Então, a realidade é essa. Dizer que o aborto alivia a gestante é um absurdo. O aborto causa um agravante a mais, né? Além de ser a morte de um inocente. Mas, se infelizmente o aborto tiver sido feito nessas condições, a lei não aplica a pena ao criminoso, deixa de aplicá-la. São essas duas hipóteses de escusas absolutórias. Bem, mas os abortistas mentem, dizendo que em tais casos não punir é o mesmo que não ser crime, e não ser crime é o mesmo que ser legal, e ser legal é o mesmo que dever ser favorecido pelo Estado. Então eles chegam ao cúmulo de dizer que nessas duas hipóteses em que o aborto não se pune, o Estado tem o dever de providenciar as condições para que tal crime seja realizado com higiene e segurança. E se um juiz
ousar proibir que isso aconteça, tal juiz deve ser processado administrativamente e removido do seu cargo. Hoje paira um clima de terror sobre os juízes que querem defender a vida desde a concepção até a morte natural. Eles querem fazer simplesmente aquilo que o direito natural obriga e que o nosso direito positivo até hoje determina. Mas a mentira prevalece. E essa mentira repetida muitas vezes passa a ter ares de verdade. Bem, esse é o aborto tal como o Brasil o trata. Sempre crime, com duas hipóteses em que o criminoso fica isento de pena. Mas jamais nenhum caso de aborto legal. Agora, houve alguns episódios muito chocantes de abortos praticados no finalzinho da gestação com aquela prática denominada assistolia fetal. A assistolia é a parada cardíaca e essa parada é induzida por meio da injeção de uma substância tóxica, no caso, comumente o cloreto de potássio, para fazer o coraçãozinho parar antes que o corpo morto da criança seja extraído do ventre da mãe. Ora, isso aí chocou muita gente, inclusive a mim. Houve uma juíza que quase foi removida do seu cargo, foi submetida a um procedimento disciplinar, uma juíza de Santa Catarina, e o motivo é porque ela tentou de todo custo fazer com que a criança que já estava em idade bem avançada não fosse abortada, mas fosse encaminhada para a adoção. Porque ela tentou fazer isso juntamente com a promotora, as duas foram como que execradas do mundo jurídico. Bem, isso chocou também o Conselho Federal de Medicina. Então, no dia 3 de abril de 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução número 2378-2378/2024, proibindo aos médicos a indução da assistolia fetal quando a criança tiver mais de 22 semanas de idade gestacional. A técnica, como eu já falei, que consiste na injeção de cloreto de potássio ou outra substância de efeito análogo no coração do bebê, tem por finalidade matá-lo ainda dentro do útero, onde, ao que parece, tudo é permitido, evitando assim que ele nasça vivo e vá para o exterior do útero, onde é proibido matá-lo. Os defensores do preconceito de lugar são inflexíveis em afirmar que, mesmo uma criança capaz de sobreviver a um parto prematuro ou a uma cesariana, como ocorre após 22 semanas, pode e deve ser morta enquanto ocupa o lugar intrauterino. Terrível, não é? Entre esses preconceituosos está o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que no dia 10 de abril de 2024 protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal uma ação com o objetivo de suspender os efeitos da resolução do CFM e favorecer a prática do aborto até a hora do parto. A ação recebeu o nome de ADPF 1141, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 1141. No dia 11 de abril de 2024, o processo foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou relator. No dia 17 de abril, Moraes aceitou o pedido formulado na ação e ainda deferiu o pedido liminar, declarando suspensos os efeitos da resolução do CFM número 2378 até o final do julgamento. E esse julgamento até hoje não terminou. No dia 24 de maio, tendo recebido notícias de que alguns bebês acima de 22 semanas não estavam sendo mortos, ou que os médicos que os matavam estavam sendo processados, Alexandre resolveu completar a medida cautelar para suspender todos os processos ou procedimentos instaurados contra médicos que praticaram a assistolia fetal
e proibindo a instauração de novos procedimentos com base na Resolução 2378/2024. Que coisa, né? Que ânsia por matar. Não só ele suspende os efeitos da resolução do CFM, como ele quer saber se de fato criancinhas estão morrendo. E se não estiverem, é para matar. Continuem matando, porque esse é o dever do Estado: matar e fazer morrer. No dia 31 de maio de 2024, o ministro André Mendonça apresentou um voto divergente. Ele foi o segundo a votar, divergiu do relator. Ou seja, não referendando a medida cautelar de Alexandre de Moraes. No mesmo dia, o ministro Mark Nunes pediu o destaque virtual do plenário virtual para o plenário físico. E que eu saiba, não houve mais voto nenhum a partir desta data. Apesar da divergência do seu colega, Moraes continuou firme em exigir que sua decisão monocrática fosse efetivamente cumprida. E não se cansou e não se cansa de enviar intimações para os hospitais supostamente desobedientes. Nós temos uma notícia mais fresquinha sobre esse assunto. No dia 16 de julho deste ano, 2025, o PSOL protocolou uma petição solicitando ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências a fim de que a sua decisão cautelar seja efetivamente cumprida. Solicitou que o município de São Paulo reative imediatamente o programa de aborto legal, que não existe aborto legal, do Hospital Municipal Vila Nova Cachoeirinha, sob pena de uma multa de R$50 mil por dia ou por ato de descumprimento praticado, o que for maior. Solicitou também que a Unicamp, Universidade de Campinas, pare de encaminhar para o pré-natal mulheres vítimas de estupro com gestação superior a 22 semanas, que queiram realizar o aborto legal. Ou seja, o hospital está proibido de salvar crianças grandes. Ele tem que matá-las, sob pena de multa de R$50 mil por ato ou por dia de descumprimento praticado, o que for maior. Este é o partido que tem sede de sangue. E o ministro Alexandre de Moraes parece que está em tudo desenvolvendo uma agenda satânica. O objetivo parece pura e simplesmente matar. E matar pelo prazer de matar. Podendo matar e não esperar o nascimento da criança, nem precisaria esperar, é só fazer uma cesariana, que se mate primeiro. Não há lógica aqui. O que há é um desejo homicida. Quem se alegra com isso é o homicida desde o princípio, que também é o pai da mentira. Para matar, que é o desejo dele, ele mente, dizendo que essa morte é legal, que existe um aborto legal no Brasil. E juízes repetem esta mentira, legisladores repetem, médicos repetem, estudantes de direito repetem, promotores de justiça repetem. E parece até que ao repetir tanto assim, ela vira verdade. Bem, como reação à medida cautelar do STF, no mesmo dia 17 de abril do ano passado, 2024, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, PL, protocolou o projeto de lei 1904, com o objetivo de restabelecer, desta vez como lei federal, o disposto na resolução que foi impugnada. Em resumo, quando a gravidez ultrapassa 22 semanas, o PL 1904 de 2024 aplica ao aborto a pena do homicídio simples, que é a reclusão de 6 a 20 anos. E exclui a não punição do aborto quando a gravidez resulta de estupro. Tá? No dia 12 de junho do ano passado, foi aprovado um requerimento de urgência feito pelo deputado Eli Borges, do PL do Tocantins,
solicitando tramitação em regime de urgência para o PL 194/2024. Urgência quer dizer que ele não vai passar pelas comissões, que ele vai direto para o plenário. Mas vai para o plenário quando? Quando o presidente da Câmara quiser. E como o presidente da Câmara antigo, o Arthur Lira, e o atual, Hugo Mota, nunca quiseram colocar esse projeto em plenário, o projeto está cozinhando em banho-maria e, enquanto isso, as criancinhas acima de 22 semanas estão sendo mortas, né? Sistematicamente. Né? É uma coisa triste. Mas vamos examinar esse projeto, porque nós temos que entendê-lo, seja para aceitá-lo, seja para rejeitá-lo. O projeto, ele altera os artigos 124 até 128 do Código Penal para que eles passem a vigorar com a seguinte redação. O artigo 124, provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe o provoque, passa a ter um parágrafo 1º e um parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 128 deste Código. Homicídio simples, a pena é detenção de 6 a 20 anos. Né? Homicídio simples. Bem, agora vem um parágrafo 2º, esse aqui é perigoso. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por um lado, esse artigo 124 teria a pena aumentada para o de homicídio simples. Hoje a pena é de 1 a 3 anos, seria de 6 a 30. Mas alguém pensou, nossa, mas fazer isso com a mulher? Coitada, às vezes ela foi induzida, ela nem sempre é a maior culpada do aborto que ela consentiu que praticasse. Aí resolveram colocar um artigo que na prática tira a pena toda. Toda. Porque o juiz poderá, e na prática fará, deixar a pena 0 para a gestante, no caso do autoaborto. Então, isso aqui foi uma armadilha. Evidentemente, fizeram isso sem má intenção. Mas a redação não está boa. Nós deveríamos deixar o artigo 124 como está. Deixa com pena de 1 a 3 anos de detenção. Deixa, não vai fazer nenhum mal isso. E vamos nos concentrar nos outros artigos. Aí sim. O artigo 125, que é provocar aborto sem o consentimento da gestante. Esse aqui você acrescenta um parágrafo. Quando houver viabilidade fetal, presumida após 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples. Ou seja, 6 a 20 anos. E quanto ao artigo 126, que é a forma qualificada, não é? Quando houver viabilidade 126, que não é a forma qualificada, é aborto com consentimento da gestante, mesma coisa. Quando houver viabilidade fetal, as penas são aplicadas conforme o delito de homicídio simples. Agora, o artigo 128, ele teria uma mudança que é assim, olha. Se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista neste artigo. Isso aqui é um problema. Eu vejo 2 problemas aqui. Primeiro, não apenas no aborto na gestação em caso de estupro, mas deveríamos não aplicar a exclusão da pena, ou seja, aplicar a pena quando não há outro meio para salvar a vida da gestante. Nos 2 casos, seja para salvar a vida da gestante, seja em gravidez resultante de estupro, com a criança acima de 22 semanas, não deveria haver isenção de pena. Não há nenhum motivo para isentar a pena. Com mais de 22 semanas, não há nenhum motivo para dizer que você tem que matar a criança com cloreto de potássio, senão ela não vai poder salvar a vida da mãe. Não.
A mesma criança que você mata com cloreto de potássio, você retira da criança por cesariana viva e coloca na incubadora. Então, tem que tirar desse artigo 128, né? Tem que incluir aqui, na mudança do artigo 128, a majoração da pena também para quando a gravidez, quando não há outro meio que não o aborto para salvar a vida da gestante. Mesmo nesse caso, a pena tem que ser majorada. Mesmo nesse caso. E se a gravidez resulta de estupro, também a pena acima de 22 semanas ela tem que ser majorada, certo? Aí acaba essa não aplicação da pena para os aborteiros estatais, aqueles que trabalham em hospitais e que estão sempre matando criancinhas com nosso dinheiro público, e essa isenção da pena desaparece, eles vão ter mais cuidados de matar, pelo menos quando a criancinha estiver grande. Quer dizer, padre, que as criancinhas pequenas elas não têm valor? Claro que tem. E esse projeto, de modo nenhum, é o ideal, mas é algum passo. Você está aplicando essa pena tão grande, não porque a criança maior seja mais merecedora de cuidados do que a pequena, ou tenha mais direitos do que a menor, mas porque para matá-la você tem que ter uma crueldade extra. Essa crueldade extra justifica o aumento da pena. Sem dúvida justifica. E nada justifica retirar a excludente da pena. Nada. Porque a criança está tão grandinha que basta você retirá-la por cesariana ou induzir a sua expulsão e ela sobrevive. Bem, por exemplo, diz o nosso artigo 61 do Código Penal que são sempre circunstâncias que agravam a pena o crime ter sido realizado à traição ou emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a ofensa do ofendido. Então, se a pessoa teve chance de se defender e mesmo assim ela foi assassinada, a vida dela vale menos do que a vida do outro que foi atirado pelas costas? Não, não é isso. A vida dos dois vale a mesma coisa. Mas quem atirou pelas costas agiu à traição, de emboscada, sem possibilitar defesa da pessoa. Então, essa atitude do agente é que exige uma pena maior. Então, é a crueldade extra do aborteiro que exige uma pena maior para o crime. Não é o fato da criança ser grande ou pequena, entendeu? Isso é bom entender. Nós não estamos aqui aprovando o aborto abaixo de 22 semanas. De jeito nenhum. Mas estamos dando uma pena extra para os abortos acima de 22 semanas. E isso é uma grande coisa. Vamos ver aqui o que a CNBB falou sobre esse assunto. Porque a CNBB deixou uma nota para nós muito boa quando o projeto foi protocolado. Esta nota é do dia 14 de junho de 2024. E esta nota é resultado do entendimento dela com a deputada Cris Tonieto, que foi pessoalmente falar com os bispos. Nota da CNBB sobre o PL 1904/2024. Diante de vós, a vida e a morte. Escolhe a vida. Deuteronômio 30, 19. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, diante do debate no Congresso Nacional e da Sociedade Brasileira sobre o PL 1904/2024, vem a público reafirmar o seu posicionamento de defesa e proteção da vida em todas as suas etapas, da concepção à morte natural. No contexto do debate sobre o aborto, empenha-se na defesa das duas vidas, a da mãe e a do bebê. A CNBB não se insere na politização e ideologização desse debate. Contudo, adentra-o por ser profundamente ético e humano. São a dignidade intrínseca e o direito mais fundamental, que é o direito à vida, que estão sob ameaça.
A discussão sobre o PL 1904/2024 traz à tona a prática cruel da assistolia fetal em bebês a partir de 22 semanas de gestação, proibida pelo Conselho Federal de Medicina e, no momento, liberada por liminar do STF. Este PL cumpre o papel de coibir a morte provocada no bebê previamente ao término da gravidez. Cabe ressaltar que as 22 semanas não correspondem a um marco arbitrário. A partir dessa idade gestacional, realizado o parto, muitos bebês sobrevivem. Então, por que matá-los? Por que este desejo de morte? Por que não evitar o trauma do aborto Por que não evitar o trauma do aborto e, no desaguar do nascimento, se a mãe assim o desejar, entregar legalmente a criança ao amor e aos cuidados de uma família adotiva? Permitamos viver a mulher e o bebê. Diante do crime hediondo do estupro, que os agressores sejam identificados e que a legislação seja rigorosa e eficaz na punição. É ilusão que pensar matar o bebê seja uma solução. O aborto também traz para a gestante grande sofrimento físico, mental e espiritual, algumas vezes até a morte. Por isso, a Igreja Católica, neste momento, considera importante a aprovação do PL 1904/2024, mas continua no aguardo da tramitação de outros projetos de lei que garantam todos os direitos do nascituro e da gestante. Mais uma vez, reitera sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por todas as nossas famílias, proteja a vida de nossas gestantes e de todas as crianças que estão no ventre materno, para que todos tenham vida e vida em abundância. Confira João 10:10. Diante da escolha entre a vida e a morte, escolhamos a vida, a da mulher e a do bebê. Brasília, 14 de junho de 2024, assinam o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, o primeiro vice-presidente da CNBB, Dom João Justino de Medeiros Silva, o segundo vice-presidente da CNBB, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, e o secretário-geral da CNBB, que é Dom Ricardo Ruppers, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Então, esta foi a carta de apoio ao PL 1904/2024, que com alguns ajustes ele deve ser apoiado por nós. Esses ajustes podem ser feitos pelo relator. Na hora em que ele for votado, o relator tem que apresentar um parecer, e com esse parecer ele apresenta um substitutivo corrigindo essas falhas, né? E com essa correção a gente consegue aprovar. Mas, padre, se a gente aprovar isso aqui, será que o presidente Lula pode vetar? Claro que ele pode vetar, mas o Congresso tem o poder de derrubar o veto. Mas o pior não é isso, não. O pior é o STF se intrometer. Por quê? Vocês sabem que houve, há pouco tempo, um aumento exorbitante do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que o governo quis fazer para oprimir a população e aumentar a arrecadação. O protesto foi imenso. O governo teve uma derrota como nunca teve antes, com uma votação que não chegou à unanimidade, mas chegou quase pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, a fim de sustar os efeitos dos decretos que aumentaram o IOF. O governo deveria baixar o nariz e dizer: eu fui vencido. Os defensores, os representantes da população que estão no Congresso Nacional não querem este aumento. Que foi que o governo fez? Recorreu ao Supremo. E a ação caiu nas mãos do mesmo Alexandre de Moraes. O que foi que Alexandre de Moraes fez?
resolveu, com a única canetada, dizer que o governo tinha razão e que o IOF deveria ser aumentado mesmo. E o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ficam a ver navios. E o povo que votou neles? O povo não vale nada. O que vale é uma caneta do Supremo dizendo que os impostos têm que ser aumentados. Então, vamos supor que o requerimento de urgência aqui, que já foi aprovado, né, fosse posto em prática e esse projeto agora viesse para diante. Tomara que sim, com a graça de Deus. E vamos supor que, mesmo assim, o presidente Lula vetasse, como ele deve vetar tudo aquilo que é contra o aborto, evidentemente, é a ideologia do PT essa, mas o Congresso, dando uma demonstração de poder, derrubasse o veto. Mesmo assim, haveria o perigo de, desonestamente, o governo acionar o STF para dizer que a proibição do aborto, né, seria inconstitucional. Então, a Constituição deixaria de defender a vida para defender o direito de matar. Pasmem, está tudo virado de cabeça para baixo. Tudo está assim. O Brasil está numa situação em que o direito virou arbítrio e o arbítrio virou direito. Nossa, a situação está realmente sem palavras. Mas nós não podemos desistir. Mesmo parecendo que a nossa luta será frustrada e que as chances de êxito são pequenas, quem tenta pode errar, mas quem não tenta já está errado. Então vamos prosseguir na aprovação de diversos projetos, na PEC da vida, que pretende colocar as sagradas palavras desde a concepção após o artigo 5º da nossa Constituição Federal, no PDL 3/2025, que pretende sustar a resolução do CONANDA, que declarou legal o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses e sem autorização dos pais, e o PL 194/2024, que endurece a pena do aborto tardio, né? Mas o Brasil está com muito sangue derramado. E este sangue, dizia Dom Manuel Pestana, não é o sangue de redenção e de vida, como o de Cristo. É o sangue de maldição e de morte. Vamos pedir a Deus insistentemente, por meio de sua mãe Maria Santíssima, livrai-nos da maldição do aborto. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Vamos agora, como de costume, recitar a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus, né? Eu estou rezando esta oraçãozinha para ela, a fim de pedir a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações, e se eu ficar curado, esta cura servirá para instruir o seu processo de beatificação. Quem quiser esta relíquia, aqui está a relíquia que tocou nos ossos dela, basta fazer um pedido para nós pelo e-mail provida@providanapolis.org.br provida@providanapolis.org.br. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade e a de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, em vós colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Guilhom de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos. Abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.